Olá, muito boa tarde para você. Começando o Globo Esporte. Daqui a pouquinho vou te mostrar a vitória do Vasco na Copa do Brasil. Também a estreia da série Eurocraques, claro, com os craques da Eurocopa. E hoje tem mais Copa do Brasil, Fluminense e Bragantino ao vivo na Globo depois de Império, no embalo do Fred, né? É o que podemos chamar de um bom negócio. Quando o clube contrata um artilheiro e acaba trazendo um ídolo junto. Tem o levantamento, a bola na área, o desvio de cabeça, tem sobra Luiz Henrique, quem chega, Fred! Tem a questão da paixão, do amor que o torcedor tem pelo Fred, do amor que o Fred tem pelo Fluminense. Primeiro momento, uma fase ainda de readaptação, de uma volta de uma lesão muito dura, muito tempo sem jogar. E ele não conseguiu voltar às atuações que encheram os olhos. Mas esse ano, com os treinamentos em dia, o elevaram novamente a essa condição de ídolo máximo, né? Desde que voltou ao Fluminense no fim de maio do ano passado, Fred fez 15 gols. E adivinhem? Se tornou o artilheiro do time nesse período. Eu estou me sentindo muito bem tecnicamente, fisicamente, e na expectativa de fazer o máximo de gols possíveis, assim, e entregar muita coisa boa, assim, né? Como passe, com gols. E Fred vai estar em campo hoje à noite enfrentando o Bragantino na estreia do Fluminense na Copa do Brasil. Jogo pela terceira fase da competição no Maracanã. Vai ser também a primeira vez do Roger como técnico do Fluminense na Copa do Brasil. O autor do gol que deu o título ao clube em 2007. Especialista nessa competição. Foram 4 títulos como jogador. O do Flu e mais 3 com o Grêmio. É um número alto, né, e um título como esse, nacionalmente, marca a carreira do jogador. Para a estreia, o técnico deve apostar no time que vem sendo a base do Fluminense nos últimos jogos. Marcos Felipe, Samuel Xavier, Manuel substituindo Nino, que está na seleção olímpica, Lucas Claro e Egídio, Martinelli, Iago Felipe e Nenê, Caio Paulista, Fred e Gabriel Teixeira. Vamos deixar na mão do Roger, eu tenho certeza que para esse momento ele vai fazer a melhor escolha. Baseado no currículo vitorioso do chefe, quem não iria confiar? Bora ver gol então da Copa do Brasil. São Paulo perdeu para um time da Série D, 4ª divisão. Vou te mostrar aí, ó. 4 de julho do Piauí, saiu na frente. Gol contra do Orejuela, gente. Aí, reação do São Paulo. Éder fez o primeiro. Depois virou, recebeu esse passe. Olha o goleiro, ó. Ei, vai aonde, meu goleiro? Aí o Éder virou o jogo, ó. 2-1 São Paulo. Só que o 4 de julho foi a luta. Gilmar Bahia empatou. Agora, ele estava impedido nesse lance, viu? Era um gol para ter sido anulado, mas não foi não. Valeu. Orejuela enrolado de novo no lance. 2-2. E o Rômulo ainda vai fazer o gol da vitória do 4 de julho. Terminou assim 3-2 esse jogo de ida, né? Dessa terceira fase. Assim como foi Cianorte e Santos, Cianorte do Paraná. Caio Jorge pegou o rebote do goleiro, fez 1-0. Depois, com alguma insistência, o Santos vai fazer o segundo gol. O autor do gol é o Marinho. Primeira bola bate do zagueiro, na volta ele enche o pé. 2-0 Santos e o Bahia ganhou fora de casa do Vila Nova de Goiás. Rodriguinho fez o gol, foi 1-0. O podcast Rodada Tripla dessa semana fala sobre a escolha do Brasil como sede da Copa América no meio da pandemia da Covid, né? ge.globo/Rodada Tripla e nas principais plataformas de áudio. Depois de muita conversa, a negociação do meia Gerson com o Olympique de Marseille caminha para os finalmentes. Flamengo e o clube francês acertaram os últimos detalhes do contrato de 5 anos. Ao que parece, está tudo certo entre as partes, só falta assinar. Por essa venda, o rubro-negro vai levar 160 milhões de reais e ainda pode ficar com um percentual sobre uma negociação futura do jogador. O Gerson está com a seleção olímpica na Sérvia, a tendência é que ele retorne ao Flamengo e ainda fique à disposição do técnico Rogério Ceni por mais alguns jogos. Mudando de assunto, o Arrascaeta testou mais uma vez positivo para a Covid-19. O meia estava com a seleção uruguaia e acabou cortado dos jogos contra Paraguai e Venezuela. O Arrascaeta está em isolamento, ele vai repetir o teste hoje à tarde e não apresenta sintomas da doença.
E foram sorteadas as oitavas de final da Libertadores. Flamengo pega o Defensa e Justicia da Argentina. Fluminense pega o Cerro Porteño do Paraguai. Lá no GE. Globo tem todos os confrontos para você conferir. O Botafogo está perto de anunciar o atacante Rafael Moura para a disputa da Série B. Ele deve fazer exames médicos nessa quarta-feira. O He-Man estava sem clube desde o fim do último Brasileirão, quando jogou pelo Goiás. Na manhã de hoje, ele postou em uma rede social uma estrela solitária. Junto com ele, o clube também tenta fechar as contratações do volante Barreto, que disputou o último Paulistão pela Ponte Preta, e do atacante Diego Gonçalves, que estava no Mirassol. Luiz Oyama, de 24 anos, primeiro volante, que também veio do Mirassol, chegou ao clube nessa semana. Volante de bastante intensidade, tem um passe bom e gosto de pisar bastante na área. O time do técnico Marcelo Chamusca vai tentar a primeira vitória na Série B em casa contra o Coritiba no sábado à noite. E olha essa notícia a respeito do Cuiabá lá no blog da Gabriela Moreira. Em processo na Justiça Trabalhista, o zagueiro Luiz Gustavo afirmou ter sido ameaçado e assediado moralmente pelo Cristiano Dresch, que é vice-presidente do Cuiabá. O áudio da ameaça está anexado ao processo, você pode ouvir lá no GE. Globo. Globo Esporte apresenta Momentos antes de tudo dar errado. Liga das Nações Feminina de Vôlei, ataque dos Estados Unidos. A bola bate no bloqueio da Holanda e a Timmerman corre para salvar. Olha o técnico Avital Selinger. A partir desse momento, não tem mais o que fazer. Ele vai cair. Mas aí é preciso ter sabedoria. Cair é uma arte. Ele reconheceu a queda e não desanimou. Que volta por cima, hein? Selinger fez uma acrobacia sensacional e ficou de pé. Praticamente dançou um break ali, né? O Selinger roubou a cena, foi o destaque, mas a Holanda perdeu por 3-0. O Brasil também jogou e venceu muito bem, 3-0 para cima da Rússia. A seleção brasileira está na terceira posição e volta a jogar daqui a pouco contra a Itália, às 4h, com transmissão do Sport TV 2. Faltam 9 dias para a Eurocopa. Vai passar na Globo e no Sport TV também. E já tem reportagem especial sobre o melhor do mundo, Lewandowski. E ainda a vitória do Vasco, na Copa do Brasil. Os deuses do basquete desenham uma noite histórica em Denver. O Portland Trail Blazers estava perdendo por 3 pontos para o Denver Nuggets, faltando menos de 10 segundos. A bola foi para o craque do time, Damian Lillard. É tudo ou nada, é tudo ou nada, bingo! Jogo empatado, prorrogação. Mais uma vez o tempo se esgotando. Damian Lillard com a bola e o Portland precisando de 3 pontos. Será que vem segunda prorrogação? Damian Lillard, monstro! O Damian Lillard terminou a noite com 12 bolas de 3, um recorde absoluto na história dos playoffs da NBA. Cruel! Apesar da atuação incrível do Lillard, o Denver Nuggets, liderado pelo sérvio Nikola Jokic, venceu na segunda prorrogação. Agora a série está 3-2 para o Denver. Bruno Fratos, esperança da natação brasileira nas Olimpíadas de Tóquio, no alto do pódio. Junto com o campeão olímpico francês Florent Manadou. Ouro para os dois, que chegaram juntos nos 50 metros livre da etapa de Canet-en-Roussillon, na França. A segunda de 3 etapas do circuito Mare Nostrum de natação.
os aros olímpicos viraram um acessório indispensável. Eu não sirvo para nada. É para ter aquela certeza de lembrar por que eu estou treinando, para que eu estou me preparando e onde eu quero chegar mais uma vez. Rebeca Andrade tem uma coleção de medalhas de etapas da Copa do Mundo de Ginástica. Marcou presença na Olimpíada do Rio em 2016, mas em Tóquio ela quer fazer a diferença. Esse é o objetivo, eu quero muito ir para Tóquio. A concorrência para chegar lá é forte, hein? Jade Barbosa, outra colecionadora de títulos, está recuperada da lesão no joelho e pronta para dar trabalho. Então, realmente, abrir um fio de esperança. E a vaga de quem for vai ser merecida, é isso que a gente imagina. O Pan-Americano de Ginástica, que vai acontecer no Rio de Janeiro este fim de semana, será também classificatório para os Jogos Olímpicos. Mas não são apenas as mulheres que estão nessa luta pela vaga olímpica. Diogo Soares promete muita concentração nas paralelas para buscar o seu lugar em Tóquio. Aos 19 anos, Diogo, medalhista nos Jogos Olímpicos da Juventude e também no Mundial Júnior, tenta controlar a ansiedade do sonho olímpico pensando por partes. Não adianta nada você pensar na Olimpíada se não competir bem o Pan. Sexta-feira tem Brasil e Equador ao vivo na Globo pelas eliminatórias da Copa do Mundo, hein? Bruno Corte está na Granja Comari, mas antes de falar desse jogo, Bruno, atualiza a gente aí com as informações da Copa América no Brasil, por favor. Fala, Escobar. Boa tarde a todos. Bom, o que temos de definição da Copa América? Ela vai acontecer no Brasil, 4 sedes confirmadas, Cuiabá, Goiânia, Brasília e Rio de Janeiro, e a Conmebol afirmou que todos os jogos vão acontecer sem público. A tabela ainda não foi definida, não foi divulgada e só aí saberemos, quando ela for divulgada, se, por exemplo, o Brasil estreia no dia 14 de junho contra a Venezuela, como estava previsto na outra Copa América que seria realizada na Colômbia e na Argentina. Falando sobre o treino da seleção que aconteceu hoje de manhã aqui na Granja Comari, foi o último aqui em Teresópolis, porque hoje a seleção já embarca para Porto Alegre para o jogo contra o Equador. E nesse treino, o técnico Tite deu indícios de 2 mudanças, pelo menos, importantes. 2 titulares que vinham sendo titulares nos 4 primeiros jogos das eliminatórias treinaram entre os reservas, Firmino e Renan Lodge. Eric Faria, agora na reportagem, explica mais para a gente sobre esse treino de hoje de manhã. Com licença, Copa América. Mais do que um pedido, é uma ordem dentro da seleção. Antes do torneio, há 2 confrontos pelas eliminatórias para a Copa do Catar. E os 24 jogadores que estão treinando na Granja Comari foram convocados exatamente para enfrentar o Equador e o Paraguai. Depois é depois. Por isso, a comissão técnica está blindando o grupo e deixando todo mundo fora de qualquer polêmica sobre a competição que vai acontecer aqui no país. Nos 2 últimos dias, as coletivas virtuais que estavam marcadas foram canceladas. Menos entrevistas e mais treinos. O que não deixa de ser uma fórmula conhecida no futebol de hoje em dia. E aqui em Teresópolis, a seleção brasileira seguiu essa cartilha bem direitinho. A Granja Comari fechada faz parte dos protocolos por causa da pandemia. E como faz mais de 6 meses que a seleção não entra em campo, Tite tem bastante o que fazer e o que pensar. Hoje pela manhã, o treinador já esboçou o que pretende fazer na sexta-feira. Uma primeira escalação teve Alisson no gol, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Alexandro, Casimiro, Fred, Lucas Paquetá, Richarlison, Neymar e uma dúvida ficou no ar. Gabriel Jesus ou Gabigol? Os 2 atacantes se revezaram. Eu formaria meu ataque da seguinte maneira: Gabriel Jesus aberto pela direita, Gabriel do Flamengo como centroavante e o Neymar pelo lado esquerdo, mas se movimentando pelo meio também. A seleção lidera as eliminatórias com 12 pontos em 4 partidas. É a única com 100% de aproveitamento. Vencendo esses 2 jogos, ganha uma tranquilidade danada para aí sim poder falar na Copa América. Verdade, o Vasco venceu o Boa Vista no jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil. Há uma semana ele conheceu o clube. Começou a treinar, foi apresentado. Fez a estreia no sábado, vindo do banco. Ontem foi titular pela primeira vez. Parece que deu certo. O chute no canto! Gol! O Sarrafiori vai precisar ainda um pouco mais de ritmo de jogo, de tempo para ele adquirir sua melhor performance, porque ele não vinha jogando. Antes do gol do Sarrafiori, o Vasco tomou um susto.
No primeiro minuto de jogo, o Rômulo errou a saída de bola. Olha o erro aí do Rômulo, já de cara. Lá vem o Boa Vista, com perigo, a tentativa do Michel. E a defesa do Vanderlei. O Vasco já errou demais na estreia da Série B, com erros parecidos. O Vasco passou a ter o domínio do jogo, mas tinha dificuldades para furar a retranca do Boa Vista. Reveja o lance. Morato, esse ano vai mostrar. Tinha muita gente na frente dele, hein? Até que o argentino Sarrafiori apareceu para abrir o placar no fim do primeiro tempo. Gol! Sarrafiori! Pela primeira vez como titular, Sarrafiori marca com a camisa do Vasco. Com a vantagem na segunda etapa, o Vasco passou a esperar o Boa Vista sair para o jogo. Vanderlei! Quase um empate em Bacaxá. Lucas Lourenço recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. A recomendação é muito clara, o jogador tem que tomar cuidado com o braço, principalmente quando ele salta. O time de Marcelo Cabo ficou com um jogador a mais. E o Boa Vista ainda teve a oportunidade de empatar o jogo. Tem cruzamento, toque do Gustavo, olha a sobra! Tá valendo, Gustavo divide, Vanderlei pegou! Defesa de Vanderlei, o Boa Vista dando um susto no fim do jogo. O jogo de volta será na próxima quarta-feira em São Januário. Um empate garante o Vasco nas oitavas de final da Copa do Brasil. Antes disso, o time enfrenta a Ponte Preta fora de casa em busca da primeira vitória na Série B. Todo mundo sabe que o Vasco entra na Série B para protagonizar e é isso que a gente vai buscar. A Eurocopa começa na semana que vem, gente. Hoje a gente estreia no Globo Esporte a série Eurocraques, com o polonês artilheiro Lewandowski. Você pode até não entender o que ele diz. Mas não é preciso saber polonês para apreciar a arte de Robert Lewandowski. Nesta temporada, Lewandowski já marcou incríveis 48 gols em 40 jogos. É mais de um por partida. Só no campeonato alemão foram 41. Uma marca histórica. Lewandowski agora é o jogador com mais gols em uma única temporada da Bundesliga. Quebrou o recorde do alemão Gerd Müller, que durou 49 anos. Eu trabalho muito duro e venho trabalhando duro há muitos anos para que eu possa chegar a esse mais alto nível e me tornar o jogador que sou hoje. Simplesmente o atual melhor jogador do mundo, eleito pela FIFA em 2020. Deixando para trás Cristiano Ronaldo e Messi, numa temporada mágica para Lewandowski. O polonês ganhou todos os títulos que disputou com o Bayern de Munique, incluindo a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes. Marcou 63 gols, 55 pelo Bayern, 8 pela Polônia. O capitão polonês também é o melhor de todos os tempos da seleção. É o maior artilheiro com 66 gols. E o jogador com mais jogos, 118 partidas. Lewandowski vai disputar agora em junho a terceira Eurocopa da carreira. Eu estou especialmente feliz por poder convocar o melhor jogador do mundo no momento. Mas eu preciso ser justo e realista. Tem outras seleções com mais recursos do que a nossa. Nós temos que identificar formas de ganhar jogos de times que são melhores do que nós. Com certeza os poloneses estão esperando muito, muitas vezes até mais do que deveriam. Mas nós sabemos que eles têm esse direito. Nós representamos nosso país e queremos dar o nosso melhor. Na Polônia, Robert Lewandowski é uma estrela. Uma das personalidades mais seguidas nas redes sociais. Está por toda parte nas ruas da capital Varsóvia. Mas a vida nem sempre foi só alegria. Lewandowski perdeu o pai, vítima de um acidente vascular cerebral, antes de fazer o primeiro jogo como profissional. Chegou a ser dispensado pelo clube onde começou, o Legia Varsóvia, time mais popular do país. Teve que recomeçar na terceira divisão da Polônia. A história de Lewandowski daria um livro, mas enquanto não sai a biografia dele,
Este é o mais importante na carreira do polonês, o Guinness Book, livro dos recordes de 2017. E ele não está aqui por tudo que conquistou no futebol ao longo dos anos, mas sim por 4 recordes mundiais que ele quebrou no intervalo de apenas 8 minutos e 59 segundos. O feito que foi parar no livro dos recordes aconteceu 2 anos antes. No dia 22 de setembro de 2015, Lewandowski marcou 5 gols em menos de 9 minutos. Ele começou o jogo no banco de reservas, entrou no intervalo da partida e garantiu a vitória de 5-1 do Bayern de Munique sobre o Wolfsburg. Era apenas a 6ª rodada do campeonato alemão, mas com este feito, ele quebrou 4 recordes mundiais. O de mais gols marcados por um jogador que saiu do banco e o de jogador mais rápido a marcar 3, 4 e 5 gols numa mesma partida. O Pep Guardiola, que era o técnico do Bayern, não acreditou. E é assim que os poloneses esperam ficar com Lewandowski nesta Eurocopa. Baita jogador, né? Amanhã é a vez do campeão do mundo, companheiro do time do Neymar, o francês Mbappé. E fica ligado porque hoje, depois do futebol, tem o Segue o Jogo com Lucas Gutierrez e Paulo Nunes. Subindo as letrinhas, amanhã a gente se vê aqui. Tchau!